Quem não tem medo da morte? A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. E se eu te disser que a morte não existe como muitos imaginam? E se a morte não fosse o oposto da vida, mas apenas uma mudança de estado? Ela não é o fim da existência. Esse é um dos maiores enganos sobre a morte. E tá cheio de gente aqui que a gente não vê, mas que poderiam dizer tudo isso pra gente. A morte não existe como muitos imaginam mesmo. O maior engano que nós temos sobre a morte é que ela é o fim da vida. Sabe, desde pequeno eu não conseguia explicar, mas eu nunca acreditei que quando a gente morresse, acabaria, a gente não pensaria nada, ficaria o quê? Ficaria tudo escuro. Ficava fantasiando isso, mas nunca imaginei que fosse o fim. E na verdade, essa é uma grande certeza que a gente tem na vida, né? Uma das grandes certezas, que um dia a gente vai morrer. Todo mundo morre. Por que que ia ser diferente com a gente? E a outra certeza é que depois que a gente morre, o sol continua a brilhar. Outra coisa que também nunca entrava na minha cabeça, na verdade nunca entrou direito na minha cabeça, é que o planeta tem bilhões de anos, o universo é infinito e a gente vive apenas 50, 60, 80, quiçá 100 anos. Só isso. Tudo é tão gigante e a gente só tem esses anos, algumas décadas para a gente aprender e aí, puf, ou aprende ou não aprende. E o que acontece com quem não aprende? Acabou? Não tem outra chance? Não é possível. Imagina se hoje fosse o seu último dia. Tudo aquilo que você chama de eu desapareceria? Ou apenas atravessaria uma porta invisível? Durante séculos, a humanidade enxergou a morte como o fim. Mas talvez ela seja apenas a transformação mais incompreendida da existência. Hoje eu gostaria de trazer para vocês 3 olhares extraordinários. A da Helena Blavatsky, da teosofia, Carl Jung, da psicologia, e uma das mais belas reflexões de Pietro Ubaldi. Porque talvez a natureza esteja tentando nos ensinar há milhares de anos que realmente, nada realmente morre. A morte sempre foi realmente um dos maiores mistérios da humanidade. Mas e se ela realmente não for o fim da existência? Você já pensou se ela mesmo não for o fim da existência? For apenas uma transformação? O que isso mudaria na sua vida? Olhe para uma árvore no inverno. Parece morta, mas a vida continua invisível nela. Observe uma lagarta. Ela desaparece. Para o olhar apressado, ela morreu, mas apenas mudou de forma. Agora pense numa simples semente. Ela desaparece dentro da terra. Se olhássemos apenas para esse instante, diríamos que tudo terminou, né? Entretanto, é justamente nesse desaparecimento que permite nascer uma árvore. E dessa árvore surge o fruto. E desse fruto surge outra semente. Você já ouviu que o universo é microcosmos e macrocosmos, todos regidos pela mesma lei, dentro de um único, digamos, design. Esse é o design da vida após a morte, após a vida. Tudo faz parte da mesma lei. Pietro Ubaldi, no capítulo sobre a síntese cíclica, no livro A Grande Síntese, utiliza essa imagem para mostrar que a natureza não caminha em linhas retas, mas em ciclos.
Aquilo que parece um fim prepara um novo começo. E talvez a vida inteira esteja nos ensinando esse princípio. O Espiritismo amplia essa observação. Segundo Allan Kardec, o espírito não nasce no berço e nem morre no túmulo. O corpo é semelhante à roupa que vestimos. Quando ela já não mais serve, é deixada para trás. Mas quem a utilizava permanece vivo. André Luiz descreve a desencarnação não como um desaparecimento, mas como um despertar em outra dimensão da experiência. A morte seria, na verdade, o nascimento para outra forma de existência. Helena Blavatsky enxergava o universo inteiro obedecendo a grandes ciclos, dias e noites, estações, respiração, nascimento e recolhimento, manifestação e silêncio. Tudo pulsa, tudo retorna, tudo evolui. Segundo essa perspectiva, a morte não interrompe a vida. Ela faz parte do próprio movimento da vida. Assim como dormir não destrói a consciência, mas prepara um novo despertar. Carl Jung talvez tenha feito uma das observações mais profundas. Ele dizia que o maior problema não é a morte, mas é viver como se ela nunca fosse chegar. Quando evitamos pensar na morte, vivemos superficialmente. Mas quando aceitamos a nossa finitude, cada instante ganha profundidade. Para Jung, a morte é um arquétipo de transformação. O velho eu precisa morrer inúmeras vezes durante a vida para que algo mais consciente possa nascer. Não esperamos apenas uma morte física. Vivemos pequenas mortes todos os dias, de crenças, de medos, de identidades e de ilusões. Cada uma delas abre mais espaço para uma consciência mais ampla. Desde os primórdios da civilização, a humanidade parece compartilhar uma mesma intuição. A morte nunca foi vista apenas como um fim. No Antigo Egito, acreditava-se que a alma atravessava um tipo de julgamento antes da sua jornada rumo aos céus, aos campos, ao outro mundo. Na filosofia hindu, a morte é uma passagem dentro do grande ciclo do Sansara, em que a consciência renasce até alcançar a iluminação e a libertação. O budismo fala do fluxo contínuo da existência e da transformação incessante. O cristianismo anuncia a esperança da vida eterna. O espiritismo compreende a morte como a libertação do espírito e a continuidade da evolução. A teosofia descreve a existência como um ritmo universal de manifestação e retorno. Apesar das diferenças dessas tradições, todas parecem convergir para a mesma percepção. Aquilo que chamamos de morte não representa o desaparecimento da vida, mas uma transição para a nova etapa da jornada da consciência. Talvez Pietro Ubaldi tenha encontrado uma das imagens mais simples e profundas para explicar essa intuição da humanidade. Ele nos convida a olhar para algo que está diante de nossos olhos todos os dias. Uma simples semente. A partir dessa poderosa metáfora da semente que produz a árvore, que faz o fruto, que retorna à semente, convido novamente a refletir sobre aquela pergunta que está na humanidade há milênios. Será que a morte é realmente o fim? Ou apenas uma passagem?
Não pretendo impor crenças, mas convidar você a contemplar diferentes perspectivas sobre um dos maiores mistérios da humanidade e que nenhum de nós escapa. Talvez seja por isso que todas essas tradições, cada uma com a sua linguagem, apontam para a mesma direção. Nada permanece exatamente igual e nada se perde completamente. A semente torna-se árvore. A árvore gera frutos. O fruto carrega nova semente. O ciclo continua e nós também fazemos parte desse movimento. A morte é apenas uma curva num caminho muito maior do que conseguimos enxergar. E talvez o verdadeiro oposto da vida não seja a morte, mas viver sem consciência. Porque quem desperta para a própria essência já começa a vencer o maior medo da humanidade. E você, se descobrisse que realmente a morte é apenas uma passagem, como isso mudaria a maneira como você vive hoje?